Ele era médico formado, fumava, bebia antes dos jogos, recusou uma fortuna para jogar no Barcelona e disse que preferia morrer a viver sem liberdade. Em 4 de dezembro de 2011, um domingo, o Corinthians sagrou-se campeão brasileiro. Naquela mesma madrugada, Sócrates morreu. Anos antes, ele havia dito: "Quero morrer num domingo com o Corinthians campeão." E foi exatamente isso que aconteceu. Essa é a história do jogador mais improvável da história do futebol brasileiro. Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza. Vieira de Oliveira nasceu em 1954, em Belém do Pará. Desde cedo era diferente. Enquanto a maioria dos garotos sonhava em ser jogador de futebol, Sócrates queria ser médico e jogador de futebol ao mesmo tempo. E conseguiu as duas coisas. Em 1977, se formou em medicina. No ano seguinte foi contratado pelo Corinthians, o clube que mudaria a sua vida e que ele mudaria para sempre. Dentro de campo, Sócrates era um gênio. Alto, magro, com uma elegância que parecia não combinar com o futebol duro dos anos 80. Driblava com classe, enxergava jogadas que ninguém via e tinha um passe de calcanhar que virou sua marca registrada. Marcou 172 gols em 297 jogos pelo Corinthians. Foi eleito o melhor jogador da América do Sul em 1983. Jogou duas Copas do Mundo pela seleção brasileira, em 1982 e 1986. Mas o que fez Sócrates ser Sócrates não foi nada disso. Era o início dos anos 80. O Brasil vivia ainda sob a ditadura militar. O futebol era controlado por dirigentes autoritários que tratavam jogadores como propriedade. Os atletas não tinham voz, não tinham escolha, não tinham direito nenhum dentro dos clubes. Sócrates olhou para isso e decidiu mudar. Em 1982, junto com o sociólogo Adilson Monteiro Alves e outros jogadores, Sócrates criou a democracia corintiana. Um modelo revolucionário onde todos os funcionários do clube, jogadores, massagistas, cozinheiros, seguranças, tinham direito a voto nas decisões do Corinthians. Salários, contratações, demissões, viagens, concentrações, tudo era decidido em assembleia. Um jogador tinha o mesmo peso de voto que um auxiliar de limpeza. O mundo do futebol nunca tinha visto nada igual. E foi nesse contexto que veio a proposta que parou o Brasil. A Fiorentina, da Itália, fez uma oferta para contratar Sócrates. Era 1984. Uma proposta milionária, o futebol europeu no auge, a chance de jogar numa das ligas mais importantes do mundo. Sócrates foi para a Itália, ficou uma temporada, mas não se adaptou. Voltou ao Brasil, ao Corinthians, à democracia. Mas o maior teste da sua vida ainda estava por vir. Em 1984, no meio da campanha pelas diretas já, Sócrates fez uma aposta pública que chocou o país. Ele disse abertamente que se o movimento pelas eleições diretas perdesse a votação no Congresso, ele deixaria o futebol brasileiro e iria embora do país. Era um homem disposto a abrir mão de tudo por um princípio. A votação perdeu, e Sócrates cumpriu a palavra, deixou o Corinthians e foi para a Fiorentina. Fora de campo, a vida de Sócrates era uma contradição permanente. Era médico, mas bebia demais. Fumava maços de cigarro. Não se concentrava antes dos jogos. Saía à noite quando outros jogadores dormiam. Vivia como queria, sem pedir licença para ninguém. E jogava futebol como poucos conseguiram jogar. Depois de se aposentar, Sócrates enfrentou a dependência do álcool abertamente. Chegou a ser internado com cirrose, mas nunca perdeu a lucidez, nunca parou de escrever, de dar entrevistas, de defender suas ideias com a mesma intensidade com que sempre viveu. Em dezembro de 2011, Sócrates foi internado com uma infecção grave. Os médicos sabiam que o quadro era sério. No dia 4 de dezembro, um domingo, enquanto o Corinthians vencia o último jogo do Campeonato Brasileiro e se tornava campeão, Sócrates morreu. Anos antes ele havia dito: "Quero morrer num domingo com o Corinthians campeão." O futebol já produziu jogadores mais habilidosos, mais velozes, mais goleadores, mas nunca produziu alguém como Sócrates, um homem que foi médico, filósofo, revolucionário e craque ao mesmo tempo. Que escolheu a liberdade quando podia ter escolhido o dinheiro. E que morreu exatamente como havia dito que queria. Me conta nos comentários, você conhecia essa história do Sócrates? Deixa o like e se inscreve no canal. Todo dia tem um novo bastidor do futebol que você nunca imaginou. Até o próximo.